Nomenclatura de enzimas. Pretendo aqui com esta apresentação esclarecer algumas dúvidas frequentes em relação às enzimas. As enzimas são macromoléculas, normalmente de natureza proteica, e que funcionam como catalisadores, ou se quisermos biocatalisadores. Portanto, aumentam a velocidade da reação. Tem uma característica muito importante que tem a ver com a sua especificidade. Habitualmente, catalisam apenas um tipo de reação, portanto, são específicas da reação, atuam apenas num tipo de substrato. A maior parte das enzimas, como vamos ver, são muito específicas do substrato. Além disso, as moléculas do substrato são normalmente atacadas exatamente no mesmo local, portanto há uma especificidade local, e, de preferência, apenas um dos enantiómeros é atacado, e portanto há uma especificidade, estereoespecificidade também. As enzimas, normalmente o nome é dado em função da reação que elas catalisam. E, portanto, pode haver diferentes formas que catalisam a mesma reação. Chamam-se assim múltiplas formas das enzimas. No caso concreto, quando são apenas diferentes, que são diferentes geneticamente, portanto, estão codificadas em genes diferentes, chamam-se isoenzimas ou isozimas. Atenção que antigamente alguns autores usavam as isozimas para especificar outro tipo, outra diferença, quando eram o mesmo género, mas havia outras diferenças. Atualmente a nomenclatura é igual para isoenzimas ou isozimas. Depois às vezes temos enzimas em que são heteropolímeros de duas ou mais cadeias e portanto temos cadeias diferentes. As variantes genéticas serão no fundo alelozimas. Temos depois as outras formas que são as proteínas conjugadas ou derivadas, por exemplo, quando sofrem fosforilação, quando sofrem glicação, enfim, ou ainda no caso dos zimogéneos, em que as proteínas estão numa forma inativa, sofrem uma quebra proteolítica e passam a estar numa forma ativa. Depois temos ainda as modificações alostéricas, que levam também a diferentes formas conformacionais. Portanto, há a distinguir as várias formas que a mesma enzima pode ter daquela que são as geneticamente diferentes, que são as isoenzimas. Quando falamos da nomenclatura, e o nome que é dado é independente destas formas. As enzimas têm sempre a terminação -ase e, como acabei de referir, referem-se a uma atividade catalítica e não propriamente a uma proteína. E, portanto, podemos ter várias, como de referi, isoenzimas. Quando às vezes a proteína tem mais do que uma atividade catalítica, as regras recomendam que se use o termo sistema. É o caso da chamada desidrogénase do piruvato, uma enzima que na mitocôndria converte o piruvato a acetilcoenzima A, que se deve chamar sistema de desidrogénase do piruvato, em que temos várias atividades catalíticas e uma delas é que corresponde concretamente à desidrogénase do piruvato. O nome sistemático das enzimas, que eu irei agora abordar, é dado sempre no mesmo sentido da reação. Já o nome comum, nem sempre acontece isso. O nome comum normalmente é dado por aquilo que é a reação mais frequente ou aquela que inicialmente foi descoberta. De uma forma muito simples, e quando olharmos para o nome sistemático, ele é composto por algo que nos indica a natureza da reação, terminando em -ase, e depois, em inglês é ao contrário, portanto terá o nome dos substratos, separados por 2 pontos. Em português, deveremos ter o cuidado de pôr ao contrário. Como todos sabem, os ingleses trocam tudo. Nós dizemos cloreto de sódio, eles dizem sodium chloride.
Portanto, eu aconselho normalmente, e como ideia daqui a pouco mostrar, a traduzir corretamente o nome, o que faz com que o próprio nome da enzima seja óbvio. A nomenclatura que irei apresentar é aquilo que é recomendado pela União Internacional de Biologia, de Bioquímica e Biologia Molecular e está disponível em qualquer destes endereços e atualmente as enzimas são divididas em 7 grupos. Antigamente eram 6 e desde agosto de 2018 foi introduzido mais um grupo, as chamadas translocases. E agora tentarei mostrar mais ou menos como é que são catalogadas estas enzimas. Começando pelo primeiro grupo, é que normalmente se põe EC, Enzyme Commission 1, portanto é o grupo 1, são as oxirredutases. Como é óbvio, são reações são enzimas que catalisam reações de oxidação-redução. O nome é dado, portanto, em inglês aparece o dador, aceitador, e depois oxirredutase. Em português será mais correto pôr oxirredutase do e depois oxidado, reduzido. Por exemplo, muitas vezes as oxirredutas, em vez de aparecerem como oxirredutas, podem aparecer como desidrogênase ou desidrogenase do oxidado, redutase ou redutase do reduzido. Há ainda um outro grupo que também faz parte destas oxirredutas, que são as oxidases. No entanto, o termo oxidase só deve ser usado quando o aceitador é o oxigênio. Ainda iremos ver outros tipos de enzimas, que são as catalases, as peroxidases e as dismutases. Com frequência, nas oxirredutases aparece o termo ferri qualquer coisa e ferro qualquer coisa. Olhando para aquilo que é a nomenclatura atual, o íon ferro 2 e o íon ferro 3. O íon ferro 3 é mais oxidado e, portanto, corresponde, se quisermos, àquela denominação ico-ato, ou se quisermos o bico de pato, a mnemónica, e portanto será o íon férrico. O ferro 2+ é menos oxidado e corresponde ao oso-ito, o chamado osso de cabrito, íon ferroso. Portanto, quando temos o ferri, corresponde a esta forma, ferro 3, ferro à forma ferro 2. Portanto, ferri é sempre mais oxidado que o ferro. Se quisermos, no caso do cobre, também temos o cupri, é mais oxidado que o cupro. Pegando agora aqui alguns exemplos de enzimas. Como eu disse, elas são atribuídas um número a cada enzima. Neste caso, temos E1111, corresponde, se olharmos para este nome, o nome aceite, álcool desidrogênase. Se nós dermos um nome correto em português, será a desidrogênase alcoólica, que o próprio nome já está a dizer que se é uma desidrogênase, retira os hidrogénios ao álcool. Pode-se chamar desidrogênase alcoólica ou a desidrogênase do álcool. Vamos aqui. Qual é que será o nome sistemático? Lembram-se o que eu disse? Dador, aceitador, ou se quisermos oxidado reduzido. Neste caso, o que vai ser oxidado é o álcool, que é oxidado a aldeído, e o NADH é reduzido, o NAD é reduzido a NADH, e portanto será álcool, NADH oxirredutase, ou, em português, a oxirredutase do álcool NAD+. E reparem que aqui está indicada toda a reação. Diz que é uma reação de oxidação-redução e diz que o álcool é oxidado e o NAD é reduzido. Reparem que mesmo nas regras da IUBMB
existem mais outros possíveis nomes, e se eu tenho a desidrogénase do álcool, posso ter o contrário, que é a redutase do aldeído. Bem, como eu já disse, em português devemos evitar a tradução direta e dizer álcool desidrogenase, porque não tem significado em português. Como eu dei há pouco o exemplo, nós nunca dizemos que é o sódio cloreto, mas sim o cloreto de sódio. Olhando para outro exemplo de uma outra enzima que vai aparecer no metabolismo do nosso organismo, que aqui aparece com o nome sistemático oxirredutase mevalunato NADP+. Mevalunato, a forma R, é o enantiómero. Lembram-se que eu disse que muitas vezes as enzimas são específicas para um determinado enantiómero. Curiosamente, esta reação no nosso organismo ocorre habitualmente em sentido contrário. É uma das reações de síntese do colesterol, em que o 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reage com o NADPH para formar o mevalunato. E por isso tem o nome de redutase do hidroximetilglutaril-CoA, que muitas vezes vamos chamar HMG-CoA. Temos agora outra desidrogénase, e aqui para enfatizar o que acontece quando as oxirredutases tanto podem aceitar o NAD como o NADP, a chamada desidrogénase do glutamato, que é uma enzima que será muito importante no metabolismo dos aminoácidos e que terá como nome sistemático a oxirredutase e depois o oxidado, que é o glutamato, reduzido, pode ser o NAD ou o NADP, e portanto aparece NAD entre parênteses P+. Exatamente para indicar que não é específica do NAD ou do NADP, tanto pode usar um como o outro substrato. E que, como já referi, o nome sistemático e aquele que normalmente é usado é a desidrogénase. Temos aqui também a questão de podemos dizer desidrogénase ou desidrogenase, conforme as escolas, desidrogénase ou desidrogenase do glutamato. Eu referi que nas oxirredutases temos ainda outros grupos que têm outros nomes. Está aqui um outro nome que é a catalase. A catalase ou a catalase são oxirredutases que quebram o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Portanto, neste caso o que acontece é que uma molécula de água oxigenada é oxidada e a outra é reduzida e, portanto, será a oxirredutase do peróxido de hidrogênio, peróxido de hidrogênio, que tem como nome comum e o nome normalmente aceito catalase. Depois temos outra enzima que é a peroxidase. Neste caso, a peroxidase do glutatião, que, reparem mais uma vez a reação, o que é que está a acontecer? A reação entre o neste caso, a glutationa e o peróxido de hidrogênio, o glutatião, e portanto chama-se oxirredutase glutatião, glutationa, peróxido de hidrogênio, que vulgarmente é conhecido como a peroxidase, exatamente porque quebra o peróxido de hidrogênio, mas como não é o peróxido de hidrogênio com outro, mas com uma outra molécula, a peroxidase do glutatião. É um outro tipo de oxirredutases que podem aparecer. Entramos agora no segundo grupo, o grupo das transferases. Eu costumo dizer que quando um jogador é transferido, nós queremos saber quem foi o jogador e de onde para onde. E no grupo das transferases também normalmente são essas perguntas que temos que fazer.
quem é que é transferido, ou que grupo é que foi transferido, o que é que foi transferido e de onde para onde. E o nome da enzima vai exatamente transcrever isto. Assim, teremos o grupo que é transferido, transfere-se, e depois o dador e o aceitador separados por 2 pontos. Outras formas como isso se pode escrever é transfere-se de qualquer coisa, dador-aceitador, ou por vezes, ou porque o dador ou porque o aceitador são grupos que comumente funcionam como aceitadores ou dadores, pode aparecer apenas grupo transfere-se do dador ou grupo transfere-se do aceitador. Isto porque muitas vezes, como eu já disse, o dador é um cofator e que é comum a várias reações. Às vezes também pode aparecer transgrupo ASE. Já vamos ver exemplos que ficará mais simples, mas a razão de eu estar aqui a usar cores é tentarmos perceber que o nome da enzima é composto por um conjunto de palavras que cada uma tem um significado. Trans, porque é das transferases, ase, porque é enzima, grupo, aquilo que é transferido, dador, aceitador. Vamos ver alguns exemplos para perceber melhor esta mecânica dos nomes. E vamos começar pelo primeiro grupo. Temos aqui a EC2121, que é, vamos ver o nome sistemático primeiro. Portanto, já sabemos que os ingleses trocam tudo e, portanto, temos aqui hidroximetiltransferase. Portanto, já estamos a ver que ela transfere o hidroximetiltransferase. E depois de onde para onde? 5,10-metileno tetrahidrofolato é o dador, glicina o receptor. Como nome que normalmente é mais utilizado, e porque muitas vezes os derivados do ácido fólico servem como dadores de grupos, podemos esquecer esta parte do nome, que está aqui a vermelho, e chamar simplesmente a hidroximetiltransferase da glicina. Já estamos aqui a pôr, reparem, grupo transferase aceitador, que é a reação que aqui está, que no fundo corresponde à conversão da glicina a serina. Claro que depois aparecem aqui outros nomes, mas que não são os nomes preferíveis. Em alguns casos até aparece o nome da reação em sentido contrário, a hidroximetiltransferase da serina, mas o mais correto será usarmos estes outros nomes. Outro exemplo, temos aqui, e vamos olhar primeiro para o nome sistemático, temos a reação do metiltetrahidrofolato com homocisteína a dar tetrahidrofolato e metionina. Ou seja, neste caso está a ser transferido o grupo metil, mas o aceitador, que será a homocisteína, vai receber o grupo metil no seu enxofre. E daí o nome de S-metil, porque a transferência é para o grupo enxofre, S-metiltransferase, dador 5-metiltetrahidrofolato, aceitador homocisteína. Poderíamos chamar a metiltransferase da homocisteína. No entanto, neste caso em concreto, e porque nesta reação se forma a metionina, muitas vezes a esta enzima é dado o nome de síntese da metionina. É uma exceção às regras, mas é um nome comum que está mais vulgarizado, porque inicialmente ela foi descrita como sendo a enzima responsável pela síntese da metionina, só mais tarde é que foi catalogada como uma transferase. Mas qualquer dos nomes será aceito. Aliás, se repararem, temos sempre
e, em muitos casos, muitos outros possíveis nomes das enzimas. Mais outra enzima, se quisermos, é a primeira enzima do ciclo de Krebs, em que promove a reação do acetil coenzima A com o oxaloaceto e entrada de água, e forma-se o citrato e a libertação da coenzima A. Portanto, temos a transferência do grupo acetil da coenzima A para o oxaloaceto e por isso chama-se aqui, como o acetil liga ao carbono, C-acetil transfera-se, acetil-CoA oxaloaceto. Esta enzima inicialmente foi catalogada como uma líase, já iremos falar mais daqui a pouco das líases, está no grupo 4, mas hoje em dia é vista como uma transferência do grupo acetil, do acetil-CoA para o oxaloaceto. E tem também um outro nome comum, que é a síntese do citrato, porque se considera, neste caso, quando foi catalogada como líase, que era a junção do acetil com o oxaloaceto. Hoje em dia, como se aceita, como se considera que a coenzima A funciona como um cofator e que transporta grupos, então entra aqui no grupo das transferases. E, portanto, será acetiltransferase. E não, no entanto, volto a referir, tem o nome comum de síntese do citrato. Eu irei voltar daqui a pouco a esta questão das sínteses, mas já estamos a ver que já apareceram aqui neste grupo duas sínteses. Temos, pois, agora um grupo específico de transferases, que são as chamadas fosforilases. As fosforilases são enzimas em que há a transferência de um grupo para o fosfato. Concretamente, e neste caso, é a fosforilase do glicogênio, que até normalmente chama-se apenas fosforilase. É uma enzima em que há o glicogênio com N moléculas, o glicogênio reage com o fosfato, e vamos ter o glicogênio com N-1 moléculas e a glicose ligada ao fosfato. E, portanto, chama-se alfa-D-glicosil, porque foi um resíduo de glicose, lembram-se? E Lu é dado aos resíduos, portanto, será a glicose, é glicosil. Alfa-D-glicosil transfera-se, alfa-1,4 alfa-D-glicano, porque a glicose estava numa ligação alfa-1,4, fosfato, que é chamada a fosforilase. Normalmente as fosforilas é quando temos um dador, por exemplo, ligado à glicose, que é o que acontece aqui no glicogênio, um resíduo de glicose, mais o fosfato, e continuamos com o resto do dador, o resto do glicogênio, e agora a glicose ligada ao fosfato. É o grupo das chamadas fosforilases, na qual se distingue esta fosforilase do glicogênio. Um outro grupo muito importante nas transferases são as transaminases. Na realidade, as transaminases são simultaneamente transferase e oxirredutase, porque, como iremos ver numa outra apresentação, o que acontece é que eu tenho um aminoácido que vai reagir com um cetoácido, portanto, e o aminoácido vai se transformar em cetoácido e o cetoácido em aminoácido. Portanto, há uma transferência do grupo amina de um lado para o outro e simultaneamente uma oxidação-redução. Elas estão catalogadas nas transaminases porque se considera que o mais importante nesta reação é a transferência do grupo amina, que é aquilo que temos no nosso organismo é importante. E por isso aparecem, reparem, aqui será transgrupo-ase, transaminase, ou grupo transferase, aminotransferase. Podem aparecer com um nome como com o outro. Vamos ver mais alguma vez alguns exemplos.
E começando pela primeira transaminase, a 2,6,1, que é a reação do aspartato com o oxocetoglutarato, 2 ou alfa, já sabemos que é a mesma coisa, a dar o aspartato converte-se em oxaloacetato e o oxoglutarato em glutamato. Portanto, o grupo amina foi transferido do aspartato para o oxoglutarato. E o nome vai exatamente dizer isso. Aminotransferase, aspartato, oxoglutarato. Claro que também poderíamos pôr ao contrário. Aminotransferase, glutamato, oxaloacetato. Podemos olhar a reação. Normalmente é neste sentido, porque consideramos o glutamato como sendo habitualmente, neste caso, o oxoglutarato como sendo o aceitador. Esta transaminase, muitas vezes, chama-se transaminase do aspartato. E chama-se assim porque, como mais tarde iremos ver no metabolismo dos aminoácidos, normalmente no metabolismo dos aminoácidos, o glutamato, este par oxoglutarato, glutamato, aparece sempre como aceitador e dador. E daí que muitas vezes se ignora, sendo que consideramos que este funcionará como tal cofator, que não o será, mas muitas vezes é ele que vai aparecer. Esta enzima, na forma escrita desta forma, transaminase do aspartato, é a chamada AS do aspartato, AST, que é uma das transaminas que são doseadas no sangue, e que antigamente se chamava transaminase, em sentido contrário, glutâmica oxaloacética, a chamada TGO, ou em inglês a sigla GOT. No metabolismo dos aminoácidos, vamos ver muitas vezes aminotransferases ou transaminases, ou transaminase, como queiram. Portanto, lá está aquela coisa que eu há pouco falei, grupo transferase, dador, aceitador, ou transgrupo ase, e, neste caso, dador. Consideramos aqui sempre como o aceitador habitual o oxoglutarato e, portanto, este não será colocado. Temos depois outras, por exemplo, a transaminase da alanina, que será a AL da alanina T, que antigamente era a TGP, ou GPT, é a sigla em inglês. Outro grupo das transferases são a transferase de grupo fosfato, que na maior parte dos casos são designados por sínases, ou em inglês kinase, em que neste tipo de reação temos o ATP como dador, um composto que será aceitador e que vai ficar fosforilado, passando o ATP a ADP. Temos, por exemplo, esta enzima em que uma exose reage com ATP e temos a exose ligada ao fosfato, que é a chamada exocinase, e muitas vezes a exose até costuma ser a glicose. Portanto, será um nome sistemático 6, porque vai ser transferido para o carbono 6, 6-fosfotransferase, transfere o fosfato. O dador é o ATP, o receptor é a exose. Esta é normalmente chamada exocinase, ou, o termo até mais correto, seria a cinase das exoses. Há uma outra, também, que será mais específica, que será a glicocinase, ou cinase da glicose, que serão as primeiras enzimas que aparecem na glicólise no nosso organismo e que vão fixar a glicose dentro das células. Acabando assim o grupo das transferases, entramos para o terceiro grupo, o das chamadas hidrólases. No fundo, o grupo das hidrólases poderiam ser
classificadas como umas transferas para a água, mas devido a serem sido as primeiras a serem descobertas e porque catalisam reações que são muito frequentes, passou a ter uma denominação própria, e até por questões históricas, e chamam-se as hidrólases, que no fundo catalisam a hidrólise de uma ligação. Portanto, há uma entrada de água e a quebra de uma ligação. O nome normalmente é dado pelo nome do substrato, seguido pelo termo ase, ou, em termos de nome sistemático, a hidrólase do substrato. Em inglês, como vamos ver, vai aparecer sempre substrato hidrólase. Por exemplo, esta enzima, que temos um éster carboxílico, a entrada de água e a separação deste éster nos seus dois componentes, como já vimos numa outro vídeo de nomenclatura de funções orgânicas, em que ele é quebrado no álcool e no ácido carboxílico, que normalmente, porque está na forma de sal, aparece aqui como carboxilato. Então, chamar-se-á hidrólase de ésteres carboxílicos. Ou, como nome comum, carboxiesterase. Cá está, porque ela quebra um éster carboxílico, carboxiéster, que é o que vai ser quebrado, com a terminação ase, carboxiesterase. Um outro exemplo, temos aqui a chamada a fosfatase alcalina, em que o que é que temos? Temos um éster, um monoéster do fosfato, portanto uma molécula ligada ao fosfato, a entrada de água e a libertação, mais uma vez, do álcool e do respectivo ácido. O nome sistemático será a fosfohidrólase, porque quebra uma ligação fosfato. Neste caso, esta enzima é específica para esta ligação fosfoéster, fosfohidrólase de monoésteres fosfóricos. E depois, neste caso, como existem várias fosfatas, isto é um dos casos de enzimas que o substrato não é tão específico, porque ela reconhece é um éster fosfórico. Não interessa a outra parte, o que interessa é que o fosfato está a formar um éster. Portanto, ela genericamente catalisa uma reação de hidrólise de uma ligação XP. XP mais água vai dar XOH mais PI. Reparem, no fundo, foi a transferência do X para a água, XOH, e o outro H ficou no fosfato, formando o fosfato inorgânico. Outro exemplo de enzimas deste grupo são a maior parte das enzimas digestivas. E temos aqui a amilase, ou amilase, que no fundo o que ela quebra é a ligação glicosídica de polissacarídeos. E, portanto, o que ela faz é a hidrólise de polímeros de glicose, glicanos, portanto, glicanohidrólase, de alfa-4D glicanos, porque ela vai hidrolisar a ligação alfa-1,4. Este será o nome sistemático, que é assim um pouco mais confuso, e depois tem como nome comum alfa-amilase. Chama-se alfa-amilase porque o composto que se liberta, que é a maltose, vem na forma alfa, e daí o nome de alfa-amilase. Depois temos também neste grupo o 3,4, que são um grupo de enzimas um pouco mais inespecíficas, que são as peptidases. Neste grupo vamos encontrar várias peptidases e, no caso das peptidases, elas não são tão específicas como as outras enzimas. Elas genericamente vão reconhecer a ligação peptídica e na maior parte dos casos é muito difícil a sua definição. E genericamente chamamos peptidases. Nestes casos é comum dividir-se em endopeptidases e exopeptidases. Exopeptidases quando atuam nas pontas e, portanto, uma
vai atuar na ponta amina, e portanto serão aminopeptidases, outros atuam na ponta do ácido carboxílico e portanto chama-se carboxipeptidases. E depois temos as endopeptidases, que apesar de atuarem no interior da cadeia peptídica, reconhecendo a ligação peptídica, normalmente vão atuar na proximidade de determinados grupos de aminoácidos. E genericamente temos as endopeptidases, e que depois serão separados genericamente por nomes comuns. E por fim, temos um conjunto de peptidases que chamamos de dipeptidases porque reconhecem determinados ou grupos de dipeptídeos. Elas ficam com este nome, antigamente também chamavam-se proteases, mas o nome atualmente recomendado é peptidases e acabam por ser um pouco mais difíceis de definir porque não são tão específicas e, portanto, é um grupo mais heterogéneo. Por fim, passamos para um novo grupo, a 4, chamadas líases, que, do ponto de vista sistemático, são enzimas que catalisam a quebra de ligações, mas que não é nem por hidrólise, nem por oxidação-redução. E o nome será grupo líase, ou seja, o grupo que vai ser quebrado, líase do substrato. E, em termos de nome sistemático, deve-se manter o hífen para evitar confusões. Vamos ver que às vezes há umas que são hidroxilíases e para evitar a confusão com hidrólise convém manter o hífen. Aqui vamos encontrar, por exemplo, descarboxilases, porque retirou o carboxo, o carbo. Vamos encontrar alólases, desidratases e vamos encontrar um outro conjunto de enzimas que já nos apareceram, que são as sínteses. Este termo síntese é um termo que ainda se mantém, mas que normalmente surge porque a reação inversa é mais importante ou até às vezes é aquela que foi demonstrada. Por favor, não confundir síntese com sintétase, que irei falar no próximo grupo. Genericamente, quando é síntese, ou melhor, genericamente nestas líases, temos um composto a ser quebrado em outros dois compostos. Vamos ver alguns exemplos. Temos aqui o ácido carbónico a ser quebrado em CO2 mais água. Portanto, o que vai ser separado é a água e, portanto, porque sai a água, hidrolíase. Reparem que aqui o hífen faz muita falta para não parecer que é uma hidrólase. Podia haver confusão, mas não é uma hidrólase, é hidrolíase do composto ácido carbónico, que o nome comum é mais utilizado, que é a chamada anidrase carbónica, ou anidrase carbónica, que é o nome mais frequente e que é uma enzima que leva à formação de CO2. Temos a seguir uma outra enzima, mais uma vez uma hidrolíase, neste caso o malato a dar fumarato mais água, ou se quisermos, em sentido contrário, o fumarato a reagir com água e dar o malato, que é uma das reações do ciclo de Krebs. E se o nome sistemático é aquilo que saiu, o grupo que saiu, mais pequeno, saiu água, líase do malato. Ou, em sentido contrário, a hidrátase do fumarato. Muitas vezes, neste tipo de reações, em que há um composto que gera dois e um deles é água, é frequente usarmos um nome semelhante ao que já tínhamos visto nas hidrólases, que é pôr o nome do composto mais ase. E, portanto, aparece aqui, em sentido contrário, parece quase como uma hidrólase
apesar que aqui não é, porque a água entra dentro, é como se fizéssemos a quebra. O que acontece é que temos uma dupla ligação e passamos a ter uma ligação simples. E, portanto, é como se tivéssemos a hidrólise da dupla ligação, e daí o nome de fumarase, ou fumarase, composto com ase. São os nomes comuns. Este será mais correto, hidrata-se de fumarato, mas aparece normalmente o termo fumarase na maior parte dos livros. Temos depois um outro exemplo diferente, para não ser água. Aqui, cistationina a reagir com a água, a dar a cisteína, e depois, enfim, o oxobutanoato mais o NH3, uma reação bastante mais complexa, aliás até depois aparece aqui dividida em vários, mas do ponto de vista prático o que está a ser transferido é a cisteína que está a ser libertada. Porquê que não é isto? Porque a cisteína é mais importante. Portanto, será a cisteínolíase da L-cistationina, que normalmente, e porque há esta quebra por água, chama-se habitualmente a líase da cistationina, porque faz a quebra da cistationina, que depois vai aparecer no metabolismo da metionina e a formação da cisteína. Mais outro exemplo com um outro nome diferente, que é o que acontece na síntese do núcleo M, em que aqui o nome da reação será o proto-M, que vai quebrar, dando origem a protoporfirina e ferro. E, portanto, como que sai ao ferro? Ferrolíase do proto-M. Normalmente no nosso organismo a reação funciona em sentido contrário, e por isso é que é dado o nome comum de ferroquelátase da protoporfirina, ou seja, aqui está a ser dado em sentido contrário. Se quisermos também pode aparecer com o nome de síntese do M. Apesar que este nome síntese do M é ambíguo, e por isso recomenda-se ferroquelátase da protoporfirina, mas normalmente o que vamos ver em bioquímica, na maior parte dos livros, aparece este termo síntese do M. Passamos agora para o grupo 5 das isomerases. Como o próprio nome indica, são enzimas em que ocorre uma isomerização da molécula. E, portanto, normalmente o nome é dado por isomerase e o composto que sofre a isomerização. Muitas vezes surgem outros nomes em função do tipo de isomerização. Racemase, epimerase e mutase ou transferase. Às vezes aparece este nome de transferase, apesar de não fazerem parte do grupo das transferases. Vamos ver alguns exemplos. Temos uma enzima da via das pentoses em que converte a ribulose, que é uma cetose, numa outra que é a xilulose. É uma isomerização, neste caso, uma isomerização no carbono 3. Portanto, o nome sistemático, neste caso, é mesmo a epimerase, porque ela faz a epimerização, epimerase do fosfato de ribulose. Como é no carbono 3, chama-se a 3-epimerase do 5-fosfato de ribulose, que às vezes aparece só como epimerase da ribulose fosfato e não ribulose 5-fosfato. Muitas vezes ataga-se aqui o nome retirando o 5. É epimerase do ribulose fosfato, ou da ribulose. Outro exemplo é esta enzima do ciclo da glicólise, em que converte o gliceraldeído em dihidroxiacetona, ou aqui aparece o nome glicerona, mas é a dihidroxiacetona, fosfato de dihidroxiacetona. E, portanto, o nome comum será
a isomérase aldose-cetose, porque ela vai converter um aldeído numa cetona, aldeído-cetona, isomérase aldose-cetose do 3-fosfato de gliceraldeído. Podia ser aqui, porque é que aparece o nome fosfato? Porque está aldose-cetose. Se fosse isomérase cetose-aldose, teria de ser da glicerona ou de hidroxiacetona. Está bem? Normalmente, esta enzima é conhecida como a isomérase dos fosfatos de triose ou das trioses fosfatadas, porque na realidade aldoses e cetoses com 3 carbonos só temos o gliceraldeído e a dihidroxiacetona. O gliceraldeído temos duas formas, a D e a L. E, portanto, muitas vezes aparece como a isomerase ou isomérase dos fosfatos de triose ou das trioses fosfatadas, como queiram. Temos o tal outro termo, as mútases, que no fundo a mútase é uma transferase interna. Temos aqui o exemplo da passagem da glicose 1-fosfato a glicose 6-fosfato, portanto a passagem do fosfato da posição 1 para a posição 6, enquanto que nas transferases a transferência era de um composto para outro, aqui é dentro do mesmo composto. E então, neste caso, é 1,6, porque a glicose vai do 1 para 6, o fosfato vai da posição 1 para 6, 1,6 fosfomutase, ou se quisermos fosfotransferase, podia ser, da glicose, ou da alfa-D-glicose, neste caso é específica para a forma alfa-D. Também, muitas vezes se chama fosfoglicomutase, é uma tradução literal do inglês. O termo mais correto será a mútase do fosfato de glicose ou mútase da glicose fosforilada. Será, em termos de português, mais correto, porque o que é que ela faz a quem? A mútase muda o fosfato de glicose. Portanto, se quisermos mútase 1,6 fosfomutase. Está bem? Portanto, neste caso é o tal exemplo que eu disse que no fundo era como se fosse uma transferase, mas uma transferase interna. Portanto, está no grupo das isomerases, porque do ponto de vista prático o que acontece é uma isomerização. Depois temos aquele que antigamente era o último grupo, que é o grupo das ligases. No fundo, as ligases catalisam a junção de duas moléculas, mas com a hidrólise de ATP. Normalmente o nome é dado por ligase e os dois compostos que são ligados. Habitualmente aparece o nome sintétase, mas também pode aparecer o nome síntase. Sintétase e o composto que é formado. Vamos ter também neste grupo as chamadas as carboxilases. Uma pequena nota em relação a esta questão da síntase e da sintétase. Alguns autores usam indistintamente o termo síntase. E, portanto, hoje em dia o termo sintétase está a cair em desuso. E aquilo que se recomenda é que, em vez de chamar sintétase, chame-se ligase. No entanto, volto a referir, aparece com muita frequência este termo sintétase. Podemos usar o termo síntase. No entanto, sempre que usarmos, e nós já vimos, eu já apresentei aqui outras sínteses, já falei da síntese da metionina, por exemplo, ou da síntese do mevalunato. No entanto, quando se usar o termo sintétase deve estar específico apenas a este grupo. Eu costumo dizer que a diferença entre síntese e sintétase é que a sintétase tem 2 T's e, portanto, a sintétase gasta ATP. Vamos ver alguns exemplos. Temos aqui a reação de um ácido gordo de cadeia comprida com a coenzima A a formar o acil-CoA.
Nesta reação temos o ATP a quebrar e neste caso até a dar AMP mais difosfato ou pirofosfato. Neste caso esta enzima chama-se, o nome comum será ligase ácido gordo de cadeia longa coenzima A, porque liga um ao outro. Ou, se quiserem, como nome comum, que é aquele que aqui está, a sintétase do acil-CoA, porque gasta ATP. Senão, se quisermos, podemos pôr apenas o termo ligase de ácidos gordos CoA. Portanto, em vez de usar os dois pontos. Mas o que aparece com mais frequência é este sintétase do acil-CoA. Temos aqui outro exemplo, a conversão de glutamato a glutamina. Mais uma vez, o glutamato a reagir com o íon com o amoníaco, na presença da ATP, neste caso, em vez de dar AMP, dá ADP mais fosfato, e a formar-se a glutamina. E, portanto, será a ligase glutamato amoníaco. Ou, se quisermos, a sintétase, gastou ATP, sintétase da glutamina. Por fim, mais um exemplo. Eu há pouco falei que as carboxilases também pertencem a este grupo. E vamos ver aqui um exemplo da carboxilase do piruvato, em que o piruvato reage com ácido carbónico na presença da ATP, a dar ADP mais fosfato, e forma-se o oxaloacetato. O nome sistemático será a ligase piruvato dióxido de carbono ou bicarbonato. Podemos pôr dióxido de carbono, que normalmente até é o reagente em concreto. Como nome comum, a carboxilase, porque liga ao carboxi, ao CO, carboxilase do piruvato, formando, porque liga o piruvato ao grupo carboxi. Portanto, existem várias reações em que intervêm carboxilases e pertencem todas a este grupo das ligases, onde há gasto de ATP. Por último, um grupo que apareceu recentemente, em agosto de 2018, que são as enzimas que catalisam movimentos de íons ou moléculas através de membranas e muitas vezes com gasto de ATP. Antigamente estavam catalogadas no grupo das hidrólases e era o caso das chamadas ATPases. Hoje em dia estão num grupo à parte. Teoricamente o nome deveria ser translocase lado 1, lado 2, mas até como vamos ver, nem sempre é respeitada esta regra. Vamos ver alguns exemplos. Temos, neste caso, 7112, que tem como nome, reparem que o nome sistemático até aparece como oxirredutase. Oxirredutase NADH ubiquinona, em que o que é que acontece? NADH reage com a ubiquinona e há a passagem de 6 prótons de um lado para o outro da membrana da mitocôndria. O NADH volta a dar NAD+, e a ubiquinona fica reduzida a ubiquinol. E daí o nome oxirredutase, ou oxidado e o reduzido. NADH, ubiquinona. Esta translocase é o complexo 1 da cadeia transportadora de eletrões e que também apresenta outros nomes, como, por exemplo, a desidrogênese do NADH ou, se quisermos, ao contrário, a redutase da ubiquinona, porque ela reduz a ubiquinona ao ubiquinol ou oxida o NADH a NAD. Reparem que neste caso não aparece o nome de translocase no nome sistemático, apesar que neste nome aceito aparece ali com a translocação
de H+. Como eu disse, este é um grupo relativamente recente e provavelmente será por isso que alguns dos nomes sistemáticos ainda não estão, não correspondem exatamente com a forma que deveria. Outra enzima ainda neste grupo é esta 7122, que é também uma enzima da cadeia transportadora de eletrões, em que normalmente a reação ocorre em sentido inverso, que é a entrada de prótons para dentro da mitocôndria e a reação do ADP com o fosfato formando-se ATP. Neste caso, está a ser dada com a saída dos prótons e, portanto, será fosfohidrólase do ATP, com transporte de prótons, que corresponde à nossa conhecida síntese do ATP, que é a enzima responsável pela síntese de ATP na cadeia transportadora de eletrões. Para terminar, mais um exemplo, e que também mais uma vez o nome sistemático não aparece a denominação de translocase, e aparece o nome de fosfohidrólase do ATP, trocador Na+K+. Portanto, é uma enzima em que ocorre a hidrólise do ATP, o sódio sai da célula e o potássio entra para a célula. É a nossa conhecida bomba de sódio-potássio, também chamada ATPase sódio-potássio. Espero ter ajudado a perceber um bocadinho os vários tipos de enzimas que existem e ajudar a perceber a origem dos nomes. Tentem perceber que os nomes são compostos por um conjunto de palavras e muitas vezes tentem evitar a tradução direta do inglês, porque a tradução direta do inglês acaba por dar um nome que para nós não significa nada. Espero ter ajudado. Muito obrigado pela vossa atenção.